Versículos 113 ao 120 da palavra de Deus nos diz: Detesto a falsidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Afastem-se de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me, segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que eu seja envergonhado na minha esperança. Sustenta-me e serei salvo. E sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas o que se desviam dos teus decretos, porque a astúcia deles é vã. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus mandamentos. Meu corpo treme de medo de ti e temo os teus juízos. O salmista se aproxima de Deus para falar sobre o seu prazer e o seu cuidado para com os mandamentos, e fala de como Deus trata aqueles que desprezam os seus decretos, os seus mandamentos. O versículo 118 diz: porque a astúcia deles é vã. Essa palavra é uma palavra que aparece em Gênesis capítulo 3, né? O animal mais astuto. E a astúcia é aquela habilidade para o mal, para enganar, para fazer o pecado, aquela aparência de amizade, de como se a serpente fosse fazer o bem para com a mulher, mas na realidade ela queria destruir e matar, né? Basta lermos Apocalipse capítulo 12, que descreve qual é de fato o verdadeiro intento da serpente: é destruir o Messias e os seus descendentes. Então o propósito da serpente, que é esse engano, esse propósito maligno, ele é chamado na Escritura de astúcia, né? Porque nunca está revelado, está escondido. E a vida dos ímpios, quando eles se desviam dos seus decretos, como se isso fosse um caminho esperto, um caminho sábio, a Escritura diz: a astúcia deles é vã. Está muito claro o verso 113 a 120, aqueles dois caminhos expostos no salmo introdutório, que é o Salmo 1. Não há como eu andar com o Senhor e estar longe da sua lei. Eu preciso estar com o Senhor e com a sua lei, com os seus decretos. Porque Deus despreza os que se desviam dos seus decretos, aqueles que andam pelos caminhos contrários à lei do Senhor, né? Aqueles que não têm prazer na lei do Senhor. Certa vez eu recebi uma menina e sua mãe aos prantos. Já estava há muito tempo namorando, prestes a se casar. Tinha planos já de casamento, não tinha nada marcado, mas já tinha planos. E ela ligou para mim às 5h30 da manhã e depois marcou o gabinete, foi com sua mãe para conversar comigo, porque descobriu que o rapaz que era da igreja estava traindo ela com tantas outras mulheres. O problema é que, ainda que esse rapaz frequentasse a igreja e ela frequentasse a igreja, ela vivia de bar em bar com ele, né? A vida deles era uma vida em dois mundos. E eu perguntei a ela, na frente da mãe, eu perguntei exatamente isso, né? O que é que você esperava dessa vida? Você quer plantar no mundo e colher em Deus, né? Você quer os dois mundos, e isso... Se você quer um homem que te acompanhe nessa vida, e você esperava dele o comportamento de um homem cristão, fiel, piedoso, e você não tem como ter os dois mundos. Ou se você tem o mundo com as suas carnalidades e moralidades, e um homem que não se preocupa com a lei do Senhor, né? E aqui o salmista diz: não, Deus não tem prazer naqueles que desprezam os seus decretos. O povo do Senhor é aquele que tem prazer nos decretos de Deus, na lei do Senhor. E os ímpios são aqueles que desprezam a lei do Senhor. Vamos, nesse momento, orar ao Senhor, suplicar que o Senhor receba a nossa adoração. Sim, ó Deus, nós te damos graças porque estamos aqui por Tua graça. Estamos aqui porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos para percebermos nossa fraqueza, a nossa iniquidade,
a nossa total dependência de Ti. Percebermos, ó Deus, que sem termos o Evangelho em nossos corações não compreenderíamos o Teu reto caminho, não teríamos prazer na Tua lei, não encontraríamos, ó Deus, esse caminho tão agradável que é andar na Tua santa vontade. Pedimos, ó Deus, quando nós nos aproximamos de Ti, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra os nossos corações, para termos um amanhã, ó Deus, em que possamos ouvir a Tua voz, possamos compreender, ó Deus, da Tua grandeza, nos aproximarmos de Ti, Senhor. Isso nós Te oramos e nós Te suplicamos em nome de Cristo. Amém. Vamos cantar o hino 144, Segurança e Alegria. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 22. Continuar nossa leitura continuada. Isaías 22, verso 15 ao versículo 25 da palavra do Senhor. Os capítulos vão se passando e o Senhor vai falando sobre o estado espiritual de Israel e a
a ira do Senhor contra as outras nações que podem, por um tempo, tentar se alegrar com a queda de Israel, que Israel vai ser levado para o cativeiro babilônico e Deus diz que ele vai punir as outras nações. Então, ao longo desses capítulos, nós estamos vendo, uma hora o Senhor fala com Israel, uma hora o Senhor fala com as outras nações, profecia dirigida sobre as outras nações. Aqui, no capítulo 22, o Senhor está falando sobre a nação de Israel, especialmente dirigida a Jerusalém, onde está o templo, e um dos problemas que está acontecendo no meio do povo do Senhor. E uma das marcas que são bem menores no início do livro, mas que vão se intensificando à medida que vai chegando à segunda sessão, que é uma sessão muito mais com ênfase na graça, na promessa de vinda do Messias. Mas nesse texto nós já vimos anteriormente, que a palavra de juízo, a palavra de ira, ela está junto com alguns elementos proféticos, elementos da graça, da promessa do Senhor sobre o povo de Israel. Até quando o Senhor vai enviar Israel para o cativeiro babilônico, há uma promessa, né, de que eles irão retornar, de que eles serão restaurados, que ali eles serão corrigidos. Não é o juízo como ele está dizendo para as outras nações, mas é uma palavra de fato de disciplina, de que Deus cuida do seu povo. Então, Isaías 22, versículo 15, a palavra de Deus nos diz: assim diz o Senhor dos exércitos, vá falar com esse administrador, com Sebna, o responsável pelo palácio, e pergunte-lhe: o que você está fazendo aqui? Ou que parente você tem aqui? Para que abra aqui uma sepultura para você, lavrando num lugar elevado a sua sepultura, escavando na rocha a sua própria morada. Eis que, como um homem forte, o Senhor vai jogar você para bem longe. Ele o pegará com firmeza e o fará rolar como uma bola, lançando numa terra espaçosa. Ali você morrerá e ali acabarão os carros da sua glória, pois você é a vergonha da casa do seu Senhor. Eu vou removê-lo do seu ofício e você será derrubado da sua posição. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com a túnica que você usava, irei cingi-lo com a faixa que era sua e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Vou fincá-lo como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa do seu pai. Nele pendurarão toda a glória da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até os jarros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que tinha sido fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Israel, meus irmãos, eles sempre teve problemas ao longo da sua história. Um dos livros que marca muito essa realidade de instabilidade de Israel é o livro dos Juízes, né? O livro em que é marcado por esse voltar a se corromper continuamente. Israel havia uma grande esperança, depois de passar todas as lições no deserto, de que entraria na terra prometida. No período do livro de Josué, iria ter Josué faz guerras para fazer a divisão da terra, e eles iriam assentar, e depois de toda a posse, eles deveriam ser gratos ao Senhor, adorar ao Senhor. E o livro dos Juízes, ele mostra um refrão que não é dos mais piedosos, né? Um refrão que no final do livro dos Juízes diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria, o que achava mais reto segundo o seu próprio coração. Israel teve suas instabilidades. Mas a graça de Deus e a misericórdia de Deus se mostrava naquele livro e ao longo da história de Israel, quando a liderança não corrompida, ela conduzia, e aí essa expressão no livro de Juízes, né, Deus levantava um libertador para confrontar o povo, para reformar o povo,
para que ele se quebrantasse, e havia uma grande mudança. Deus fez isso por meio do profeta Isaías, fez isso por meio de Esdras, Neemias, homens que foram levantados para... O povo está se corrompendo e eles trazem o povo ao caminho do quebrantamento, né? Só que o auge da corrupção de Israel é quando os próprios líderes são corruptos. E Isaías está descrevendo exatamente esse cenário. Um cidadão que tinha uma função aqui de liderança, e ele está muito mais preocupado em fazer uma cova para ele, né? Preservar o nome dele. Não está preocupado com o povo do Senhor, não está preocupado com a igreja de Deus. E Deus diz que vai tirar ele. E aqui, depois dessa a ira, e é o livro de Isaías que diz, que a gente já leu nos primeiros capítulos, né? Por causa da ira do Senhor contra vocês, eu vou dar a vocês líderes que são como meninos, né? Um dos juízos do Senhor para um povo que lhe desagrada é dar maus líderes para lhe dirigirem. Porque esse instrumento de libertação do livro do Juízes, a palavra pregada corretamente, a exortação sendo trazida corretamente, ela não se espera isso de um líder corrupto, né? Um líder corrupto, ele busca seus próprios interesses. E é o que está acontecendo. Mas a promessa de misericórdia e graça é que Deus vai levantar um homem que vai ser bênção para o povo de Israel, né? Eliaquim, aqui que é tido como um tipo de Cristo, essa expressão que percorre o Antigo Testamento sobre o ombro dele, a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará. Ele será um líder fiel, um líder em que suas decisões serão abençoadas pelo Senhor, né? Porque ele segue a vontade de Deus e nesse sentido as suas decisões serão abençoadas pelo Senhor, né? Essa expressão que está ali quando o Senhor diz que vai dar a chave, né? Que os católicos entendem que a chave é exatamente Pedro, mas não é Pedro, é exatamente a verdade entregue, a revelação que foi entregue a Pedro ali, que ele entendeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa expressão que também está no Novo Testamento para falar sobre fazer a vontade de Deus. Deus vai tirar aquele líder que ninguém imaginava que ele seria tirado e colocará Eliaquim como instrumento de graça, instrumento de misericórdia para que o povo do Senhor... É uma grande sessão de juízo. No meio dessa sessão está essa palavra da promessa. Um líder para conduzir o povo no caminho da integridade. Aquele que se parece com Cristo. Aquele que não busca os seus próprios interesses. O mau líder é egoísta, avarento. O líder que se parece com Cristo, ele vai servir, ele vai ser, e a expressão, né, que ele vai ser como uma mãe, ele vai trazer prazer ao povo de Jerusalém, ele será como um pai, melhor dizendo, né, versículo 21, ele será como um pai, ele será, a sua integridade também está relacionada com a sua bondade, trará bênção para toda a nação, porque de fato ele conduz o povo nos caminhos do Senhor. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor, nosso momento de confissão. Vamos apresentar ao Senhor as nossas faltas, as nossas transgressões, reconhecer que muitas vezes nós falamos da nação de Israel nos seus períodos de corrupção, mas é verdade que muitas vezes nós não somos tão diferentes deles. Nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza e reconhecer que precisamos do perdão do Senhor. Oremos ao Senhor, oração silenciosa. Tu sabes, Senhor, que muitas vezes temos nos apartado dos teus caminhos,
Pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia. Pedimos que o Senhor perdoe, ó Deus, as nossas vidas. Que o Senhor nos conduza a andarmos em santidade ante a Tua presença. Que tenhamos temor, Senhor, como nós lemos há pouco no Salmo 119, perante a Tua presença. Possamos temer os Teus decretos, os Teus retos caminhos. Possamos andar, ó Deus, em santidade e justiça ante a Tua presença. Essa é a nossa súplica, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Vamos cantar o Salmo 42. Teu Deus, onde está? Essas coisas me lembro. Te derrama de como passava conduzindo a casa de Deus. Entre gritos alegres do povo caminhava em festa com a multidão, porque estás na batida, minha alma não vê, dentro em mim perturbada estás. Pois ainda, ó meu Deus, meu auxílio e louvor, hei de dar, ó minha alma, espera em Deus. De mim abatido meu ser, e no monte Hermon eu te lembro das terras, rodando o outeiro em Mizar. O abismo está, outro abismo a chamar, ao fragor das águas em queda correr, tuas ondas e vagas passaram, Senhor, todas elas cobriram meu ser. Mas de dia o Senhor concedeu-me mercê, e de noite comigo está seu louvor. Uma prece, o Senhor da minha vida orarei. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste e tens esquecido, ó Senhor. Porque de andar em lamento e opressão, sob a mão de inimigos e os ossos ao pó, adversários me insultam, repete sem fim. Dizem Deus, o teu Deus, onde está? Porque estás abatida em mim, perturbada, porque dentro em meu coração ainda hei de louvores a Deus.
uma pergunta que é muito comum no livro dos Salmos, quando o salmista ele diz a si próprio, ele confronta o seu próprio coração, ele como que milita contra o seu próprio sofrimento. O seu coração, a sua mente, a doutrina que ele tem muito clara perante os seus olhos é que Deus é fiel, que Deus é bom. Mas ele está vivendo dias de dificuldade e o seu coração está abatido. E ele se conduz em orações ao Senhor e ele diz repetidamente: por que estás abatido, ó minha alma? Ele pergunta a ele mesmo, nesse processo de oração, de adoração, para que a sua alma comece a ter gratidão, comece a adorar, comece a encontrar repouso na presença de Deus. Ele faz como que um processo de confrontação ao seu próprio coração. E ele vai como que levantando argumentos à própria alma, dizendo: eu devo louvar, Deus é bom, eu devo adorar, eu devo ter esperança. E ele vai como que trabalhando a sua própria alma para que o sentimento não domine a doutrina que está no seu coração, mas a doutrina sobreponha o seu sentimento. O seu coração está abatido, mas a verdade que está muito firme no seu coração é levantada num embate dele com ele mesmo. E ele confronta: por que estás abatido, ó minha alma? É como se fosse alguém que quisesse tirar ele do trilho, é a sua alma. Mas ele não se entrega, ele vai confrontando na oração e na adoração. Se você pegar o Salmo, é comum essa expressão no livro do salmista, ele vai afirmando verdade sobre Deus e ao mesmo tempo ele vai afirmando: eu estou sofrendo, eu não estou conseguindo vivenciar essa verdade. E ele vai lutando, confrontando. Esse é um dos processos que nós fazemos em nossas orações. Nós vamos afirmando e reconhecendo que nós estamos distantes dessa verdade e suplicando que Deus intervenha e aplique aos nossos corações aquilo que nós temos muito claro em nossa mente, a verdade de Deus. Nós professamos e falamos que Deus é fiel, Deus é bom, e muitas vezes o nosso coração está ingrato. Aí o salmista ele faz esse exercício para que o seu coração assimile a doutrina que está muito clara perante a sua vida. Vamos cantar mais um louvor ao Senhor. pecado suportou. Vivo na morte dele sou. Foi sepultada nossa luz, tragada pela escuridão. Mas no terceiro dia então ressuscitou o meu Senhor. Grande vitória
desde o início até o fim, nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar, no seu poder eu viverei. E me encontrar, no seu poder eu viverei. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 11, versículo 1 ao versículo 10. Nesse momento vamos passar a exposição da palavra de Deus. Romanos 11, versículo 1 ao versículo 10. A palavra de Deus nos diz: então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. E assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam, para que não vejam e fiquem sempre encurvadas as suas costas. O capítulo 9 ao capítulo 11 da carta aos Romanos é muito conhecido porque trata do tema da eleição, e se tem muitos debates sobre esse bloco da carta aos Romanos e muitas discussões, mas em primeiro lugar precisamos entender que o propósito do apóstolo Paulo ao tratar sobre esse bloco é responder àquela questão que estava sendo levantada no primeiro século. Esse é o principal ponto que Paulo se propõe a responder, e por isso ele vai tratar vários outros tópicos. Por que que muitos judeus não estão se convertendo ao cristianismo? Se o cristianismo é a grande verdade, se o Messias ele veio do judaísmo, por que que os rabinos não estão reconhecendo essas interpretações que Pedro, que Paulo, essas pregações que o próprio Jesus fez? Por que ele não foi reconhecido pela grande maioria? Então os judeus eles tinham a seguinte linha de raciocínio, diziam: se a maioria não reconheceu é porque de fato ele não é o verdadeiro Messias, ele não proclama a verdade. Paulo passa a confrontar essa questão desde o capítulo 9, quando diz: olha, sempre na história nem todo judeu ele foi salvo. E ele passa a percorrer no capítulo 9 a história de Isaac e Ismael, a história de Esaú e Jacó, para estabelecer um princípio que, segundo Paulo, esse não é um princípio do Novo Testamento, esse é um conceito claro em toda a Escritura, é um atributo de Deus. Deus é soberano e ele escolhe segundo a sua soberania. É isso que está no próprio Antigo Testamento, e ele vai, se você olhar no rodapé da sua Bíblia, as referências de Antigo Testamento
o quanto ele cita Deuteronômio, Isaías, agora particularmente no capítulo 11, ele vai tratar alguns versículos, mas ele está trazendo à tona um enredo que ocorre em primeiro livro dos Reis. E ele está sempre fundamentando a verdade da soberania de Deus. No capítulo 10 de Romanos, ele vai apresentar a responsabilidade de Israel, porque não é porque Deus decretou tudo que Israel, ele não tem parte nesse juízo de Deus sobre Israel. Israel, ele sempre foi rebelde, ele nunca quis ouvir a voz de Deus. Eles não quiseram, e a cena que se termina no capítulo 10 é a cena do ciúme. A profecia de Deuteronômio capítulo 32, quando Deus disse que iria fazer ciúmes, salvando uma gente insensata, porque Israel havia escolhido ídolos insensatos. Como Israel provocou ciúmes em Deus, Deus iria provocar ciúmes em Israel. Essa expressão, né, essa palavra que é usada muito para o relacionamento conjugal, de fato é o que Deus está usando. Ele usa isso no Deuteronômio, Isaías, e Paulo está usando aqui. Ele está ilustrando a relação de Deus com o seu povo como uma relação conjugal. Deus é o nosso marido. E quando nós nos apartamos dos seus caminhos, é como se nós estamos cometendo um ato de adultério. É assim que Deus trata na sua palavra. É como se uma mulher estivesse se deitando com o seu amante. É quando um servo do Senhor, ele segue caminhos contrários à vontade de Deus. É assim que Deus trata uma corrupção do meio do povo do Senhor. Mas agora, no meio dessa explicação que ele continua no capítulo 11, o capítulo 11 tem uma ênfase, nós vamos ver em 3 domingos, uma ênfase de apresentar alguns esclarecimentos de que existe ainda uma profecia para com a nação de Israel. O tema, e essa é uma das grandes dificuldades do bloco, é que Paulo começa a falar para responder essa questão, por que todos os israelitas não são salvos? Então, israelita, em Romanos 9, no começo do capítulo 9, tem uma conotação de nação. Aí Paulo responde essa questão apresentando que Israel, na realidade, são os verdadeiros salvos, não é a nação, são os filhos de Deus. Então, a pergunta é tratando Israel como nação, e Paulo responde que Israel é uma expressão usada para todos os filhos de Deus. Mas, vez por outra, Paulo ele volta a tratar Israel como nação. E é um caso muito claro aqui, no capítulo 11, se você atentar para o versículo 1 que nós lemos. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita. Essa expressão israelita, ele não está usando para apenas os salvos, é uma expressão, o seu povo, o Israel, os israelitas. Agora no capítulo 11 ele está falando da nação. Deus não rejeitou a nação. Então o capítulo 11 está dentro dessa sequência que trata da problemática que é, quais são os planos, o que é que Deus tem para com a nação de Israel. E o fato de Deus ser soberano e predestinar não significa que Deus abandonou o seu povo, Deus rejeitou o seu povo. Paulo, como de costume ele está fazendo, ele está reagindo a uma possível questão que seria levantada pelos seus leitores, dizendo, tudo bem, Paulo, você está ensinando Romanos 9, 10 sobre soberania, sobre pecado de Israel, então você quer dizer, a partir disso, que Deus rejeitou completamente Israel, que Deus não tem planos para com Israel? Será que Deus rejeitou completamente aquele povo do Antigo Testamento, a nação de Israel? A resposta de Paulo é de modo nenhum. E ele, a partir de agora, ele vai apresentar 4 argumentos para provar que Deus não rejeitou. Que a nação de Israel, ainda que tomara de ímpios, ainda que pessoas que não querem se relacionar com Deus, Deus tem planos para aquela nação. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo vai dizer, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. O primeiro argumento é que
já existem judeus convertidos. O primeiro argumento é que Deus prova que ele não rejeitou a nação de Israel porque Paulo era um judeu. Se houvesse ódio de Deus por parte de Israel, se houvesse uma ira que não iria retroceder perante de Deus para com Israel, significava que nenhum judeu seria salvo. O reino de Israel se dividiu em 10 tribos, reino do norte, e 2 tribos do reino do sul. As 2 tribos do reino do sul, Judá e Benjamim, Paulo era de uma dessas 2 tribos. Daquelas tribos que caracterizaram, porque esse nome Israel, à medida da história, ele vai sumindo e agora eles vão ser chamados de judeus. Por que esse nome judeus? É o nome daquele agrupamento de 2 tribos que passa a ser o agrupamento que volta do cativeiro babilônico. Depois, na história, o termo israelita vai ser agora sinônimo de judeu, porque é como se aquelas outras tribos, elas se perderam, elas se corromperam. O próprio cativeiro babilônico, ele se dá em 2 etapas. A primeira etapa, as 10 tribos que já idolatravam, já adoravam num templo lá de Jeroboão, elas se descaracterizaram completamente da fé no Senhor. E ainda que os judeus, eles tinham altos e baixos, eles ainda tinham um templo, eles tinham uma lei, eles oravam, eles buscavam o Senhor, ainda que tinham as suas instabilidades. Na volta do cativeiro babilônico, a nação, eles agora vão ser chamados de judeus, israelitas, mas sempre essa expressão, ela sempre está relacionada com aquele agrupamento de 2 tribos que permaneceu fiel. E Paulo era de um desses, da tribo de Benjamim. Ele poderia ser rejeitado pelo Senhor, mas Deus foi até ele, porque ainda que na igreja, no primeiro século, a grande maioria era de gentios, havia judeus. Deus não abandonou completamente os judeus. O primeiro exemplo de Paulo, o primeiro argumento de Paulo é um argumento muito prático. Como é que você pode imaginar que Deus abandonou completamente os judeus? E se formos mais adiante, naquele episódio de capítulo 1, onde a igreja está reunida em 120 pessoas, até ali não existe conversão de gentios. Os gentios vão começar a ser introduzidos na igreja ali a partir do capítulo 8. Oficialmente, isso capítulo 8 é fora de Jerusalém, mas em Jerusalém vai se começar depois aquele diálogo de Pedro com a liderança da igreja, porque Pedro prega para Cornélio e se converte, a liderança não gosta, Pedro tem que explicar e dizer que isso é vontade de Deus. Aí a igreja entende que os gentios podem se sentar juntamente com os judeus, mas até ali a igreja é formada por judeus. Os 120 da primeira assembleia ali de culto, quando eles estão em Atos adorando, ali é só formado de judeus, os irmãos de Cristo, a mãe de Cristo. Todas as pessoas ali, os apóstolos, todos aqueles que adoraram o Senhor, eram formados de judeus. Deus, ainda que tinha poucas pessoas convertidas, porque quando nós lemos no início de Atos, 3.000 convertidos, 5.000 convertidos, isso é um número muito pequeno perante 6 milhões, 2 milhões, né? É um número mínimo de judeus convertidos, né? Ainda que é uma grande massa de pessoas entrando na igreja, mas proporcionalmente a quantidade de judeus, especialmente no dia da festa de Pentecostes, é um número muito pequeno. Mas Deus não abandonou o seu povo porque Deus escolheu salvar pessoas no meio dos judeus. O segundo argumento de Paulo está no versículo 2, quando diz: Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. O pré-conhecimento de Deus, a onisciência de Deus, a presciência de Deus são termos sinônimos que falam, não há como você conceber um Deus que abandona, que prometeu e abandona as suas promessas, se você entender que Deus, ele nunca é pego de surpresa, ele decretou todas as coisas, ele sabe tudo que vai acontecer. Então, quando Deus falou com Abraão em Gênesis, ele já sabia de toda a rejeição que os judeus iriam fazer quando Cristo viesse à terra. Mas mesmo assim, Deus fez promessas. Deus abençoou os eleitos e Deus tem palavras também com a própria nação de Israel, e ele fez isso mesmo sabendo de toda a rebelião, de toda a rejeição.
Os decretos de Deus, eles não estão condicionados a como o povo vai reagir, a como o povo vai querer. A fidelidade de Deus, as suas promessas, a sua imutabilidade, Ele é imutável. Não está relacionada à instabilidade do homem. Deus conhece todas as coisas, conhece, e não há como no meio do caminho Deus ele refazer os seus planos como se os seus planos estivessem equivocados e Ele tentasse fazer algo melhor como nós fazemos. Nós fazemos planos, no meio do caminho nós reconhecemos que precisamos melhorar os nossos planos e ajustamos com isso. Isso não acontece com Deus. Ele sabe, Ele tem conhecimento, Ele sabe de antemão quem é o seu povo. O Salmo 139 ainda é mais intenso quando diz: antes de sermos formados, foram escritos e determinados todos os dias da nossa vida. Quer mais claro o ensino sobre a soberania de Deus que esse texto? Deus, Ele conhece tudo, Deus determina tudo. É esse Deus que é apresentado nas Escrituras. Paulo está ensinando que Deus previu a rebeldia de Israel, mas mesmo assim Deus tem promessas para com a nação de Israel. Mas um argumento mais extenso que ele vai apresentar, e Paulo ele está simulando, você vê na carta aos Romanos, é sempre tomada de perguntas retóricas, ele está simulando um debate. É difícil você escrever uma carta para uma pessoa que está muito distante de você, num cenário que não tem internet, não tem correios. Ele vai escrever uma carta para esse povo. Talvez ele vai receber as notícias sobre a repercussão dessa carta, talvez 3, 4 meses depois. Então, Paulo ele faz uso dessa metodologia para ele tentar simular um diálogo. Ele sabe que alguns ensinos dele vai provocar uma reação específica nos seus leitores e ele simula o debate. E esse debatedor imaginário, ele é como se ele estivesse levantando essas questões e Paulo vai refutando aquelas questões que são levantadas pelo seu debatedor. E nesse cenário debatedor, é interessante que agora ele vai personificar o debatedor como se esse debatedor fosse o próprio profeta Elias. Elias é um homem temente ao Senhor, um homem que se destacou na história do povo de Israel, um profeta no meio de um período em que profetas se corromperam. O rei tinha os seus próprios profetas. Você era profeta, você tinha opção. Você poderia buscar a integridade e viver na miséria, ou você poderia viver dentro do palácio, comer das finas iguarias. Mas só tinha um porém, você tinha que falar tudo que fosse agradável ao rei. Quando o rei fosse para a guerra, você tinha que dizer: o Senhor teu Deus diz, você será vitorioso. Se você está diante do rei, no palácio, comendo banquete, e você vai dizer a verdade, dizer que o rei está errado, você vai ser decapitado. Quando o rei de Israel, um rei ímpio, ele fazia exatamente isso. Então Elias era um profeta íntegro, que decidiu ser fiel ao Senhor. Muitos foram assassinados, ele vivia escondido, ele vivia no meio do deserto. E haviam 400 profetas ímpios que estavam ali só para agradar o rei. Agora, essa citação, versículo 2 ao versículo 4, faz alusão a 2 capítulos. 1 Reis, capítulo 18 e capítulo 19. O versículo 2 diz: ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e procuram tirar-me a vida. Sou o único. Interessante que Paulo pega essa frase de Elias, sou o único, para usar no cenário em que judeus estavam dizendo que não haviam judeus convertidos, haviam poucos judeus convertidos. A cena de Elias, meus irmãos, é que havia um rei ímpio, a sua mulher ímpia, Jezabel. Haviam 450 profetas para agradar o rei.
E um dado momento Elias faz aquela cena que todos nós conhecemos, a cena do confronto. Ele chama os 450 profetas de Baal para um evento de confrontação. Eles iriam se dividir em 2 grupos, 450 de um lado e Elias de outro. Iriam clamar cada um ao seu Deus. E o Deus que respondesse seria mostrado perante toda a população que estava assistindo aquele desafio, o Deus verdadeiro. E aí Elias usou aquele momento, um momento de coragem, para desafiar e dizer perante toda a nação quem seria o Deus verdadeiro. Eles aceitaram o desafio seria colocar a lenha, colocar um animal e invocar para que do céu enviasse fogo, e aquele que enviasse fogo após a oração seria o Deus verdadeiro, aquele que respondesse com fogo. A Bíblia diz que desde a manhã até o meio-dia os profetas de Baal clamavam, mas Baal não respondia. E eles faziam as práticas loucas dele, né? Eles pegavam faca e se cortavam, derramavam sangue, faziam seus rituais, que eles faziam próprio na religião deles. E paralelamente Elias estava zombando deles. Grita mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo. E eles continuavam clamando, gritando, e Elias zombando deles. E depois de tanto tempo em que não se ouviu nada, não se fez nada, Elias pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Veja, ele não é um profeta à parte da igreja. Ele pega as 12 tribos de Israel. Ele não é um profeta independente. Ele está relacionado com os patriarcas. As 12 pedras. Ele faz a estrutura do sacrifício, pede para que jogue água, abre uma vala cheia de água ali para mostrar que precisa ser algo extraordinário para que queime tudo aquilo ali, cheio, encharcado de água. Por 3 vezes ele pede que se jogue água. E a Bíblia diz em 1 Reis 18, verso 36 ao 39, que caiu fogo do céu e consumiu todo aquele sacrifício. Elias, naquele momento de grande euforia, porque a nação viu, presenciou, ele aproveitou aquele momento e ele conclamou todo o povo a matar imediatamente, fazer o que estava na lei, que o rei estava contrariando a lei. Ele conclamou todo o povo a matar os 450 profetas, os 450 hereges. E todo o povo matou aqueles homens. A cena que se descreve em seguida é que a mulher Jezabel ficou furiosa e disse e mandou dizer que iria matar Elias. A mudança da cena é algo impressionante, né? Porque você vê um profeta corajoso que aparece, conclama um desafio. Por meio daquele desafio, ele vê a intervenção de Deus, ele está firme, corajoso, conclamando. Quando uma mulher disse que vai matar ele, de fato não é uma mulher qualquer, a mulher do rei, vai colocar todo o exército para matar ele, ele fica com medo e foge para o deserto. Ele foge para o deserto com medo. E é interessante que quando Deus às vezes faz perguntas. Não sejamos, né, insensatos de achar que quando Deus faz perguntas é porque Ele não sabe dar resposta. Quando Deus nos faz perguntas, Ele quer que os seus servos respondam e confessem. Porque Deus, antes que a palavra venha à minha boca, Ele já sabe. Quando Deus se encontrou com Adão, Ele disse: onde você estava, Adão? Porque você sabe. O que foi que você fez? Deus já sabe de tudo. Ali está a oportunidade da confissão que Adão não fez. Então, quando Elias está, é impressionante que Deus repete isso várias vezes. A pergunta que Deus faz é: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias, como se quisesse dar a conhecer a Deus, como se ele quisesse... Deus parece que estava alheio, né, a todo o problema, e ele vai como que argumentar perante Deus que é justo fazer o que ele está fazendo. E é exatamente esse texto que Paulo pinça lá do diálogo, versículo 3 diz: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Esse é o argumento de Elias perante Deus, para justificar o seu medo, ele fugir
e se enterrar. E é interessante que lá diz que ele parou de comer e pediu para si a morte. Ele não queria viver mais. Ele entrou numa profunda angústia, que ele perdeu o prazer pela vida. Aí ele diz: Senhor, mataram todo mundo e procuram tirar minha vida. Deus sabia de tudo isso. Aí quando Elias diz isso, é interessante que o texto diz assim: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Deus pergunta de novo. Tudo bem, é óbvio que eu sei disso, mas o que é que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui. Depois de tanto diálogo em que Paulo está resumindo, porque existem muitas informações no capítulo 19, 18, no final das contas Deus diz o seguinte: não, Elias, não tem só você. Eu separei 7.000 joelhos que não se prostraram diante de Baal. 7.000 homens não dobraram joelhos diante de Baal. O ponto de Paulo é que, assim como Elias achava que ele era o único, os judeus podem achar que nenhum outro vai se converter, mas Deus, ele separa. No meio de um cenário de corrupção, Deus separou 7.000. No meio de uma nação, ele separou 7.000 para serem servos íntegros e adorarem a ele. Ao longo da história sempre existiram momentos de corrupção, momentos de profunda idolatria no catolicismo, onde a igreja parecia não existir igreja verdadeira. Mas em todo momento na história, você vai encontrar relatos de uma igreja fiel, de verdadeiros adoradores, de pessoas que foram levantadas por Deus. Não é por aquilo que a frustração de Elias se dá exatamente por isso. Eu olho e eu vejo o caos. Só eu. De profeta existe. Aí Deus diz: não, Elias. Na realidade, Deus disse: ó, Elias, teu tempo acabou. Eu vou levantar outro profeta. Eu vou levantar 7.000. Eu vou levantar uma igreja. Elias está dizendo: olha, parece que tudo está acabado porque só tem eu. Eu vou te mostrar que só tem você. O que faz a diferença não é o seu esforço, ainda que você foi correto no desafio, mas é a soberania de Deus, é Ele quem separa, é Ele quem levanta, é Ele quem escolhe. Sabe esse servo seu aí, Eliseu? Ele vai ficar no seu lugar. Ele vai ser levantado, vai ser usado. E é interessante que todos os milagres extraordinários de Elias, Eliseu vai repetir. Porque não é Elias, é Deus que levanta o seu povo. É Deus que faz. Paulo está argumentando perante os seus leitores, os judeus, dizendo: olha, não é aquilo que nós podemos fazer, mas é Deus quem levanta o seu povo, Deus quem levanta. Deus não abandonou Israel porque, assim como Elias tinha essa concepção errada, mas Deus foi e levantou 7.000 joelhos que não se prostraram. Assim Deus tem levantado o seu povo. Esse relato de Elias pode ser aplicado à realidade dos dias de Paulo, porque o versículo 5 e 6 diz: assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. O mesmo cenário que acontecia no tempo de Elias é o cenário que acontece nos dias de Paulo. Uma eleição. Muitos judeus não são convertidos, mas no meio dessa multidão Deus está separando 7.000, ou 2.000, ou 3.000. O número que Deus quer, mas Ele está levantando conforme a sua própria vontade. Ele está salvando no meio dos judeus. Ao longo da história, Deus continua salvando. Já existem igrejas cristãs em Israel hoje. Judeus messiânicos. Por todo o mundo existem judeus que estão professando a fé. Existem alguns judeus teólogos que estão escrevendo comentários bíblicos. Não é a grande massa, a grande maioria do judaísmo, mas Deus tem salvado, tem levantado pessoas no meio dos judeus. É isso que Paulo está dizendo. Sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Segundo a eleição, não é, se Deus fosse olhar os judeus pelo mérito deles, Deus já tinha fulminado esse povo. Porque os grandes perseguidores da igreja no livro de Atos são os judeus. Os judeus fizeram foram eles que entregavam os cristãos ao Império Romano para que o Império Romano prendesse e matasse. Eles são os grandes inimigos da igreja.
Você lê as cartas do Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse, uma comunidade judaica lá, o Senhor Jesus ele vai dizer, vocês se dizem judeus, mas vocês são sinagoga de Satanás. Porque eles eram os grandes perseguidores da igreja. Isso lá no final do primeiro século, ano 90. O Senhor Jesus está tratando os judeus como grandes perseguidores do cristianismo. Mas a eleição do Senhor é pela graça. Assim como Deus separou Paulo, Deus separou alguns judeus, converteu alguns judeus e iria trazer judeus em toda a história, não pelas obras. E ele ainda acrescenta isso, uma afirmação enfática, porque a nossa tendência ao viver no meio do ambiente religioso é falar termos técnicos e não entender o conceito que está por trás do termo. O versículo 6 diz, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Porque às vezes as pessoas usam o termo graça, que eles confiam na graça de Deus, que eles têm prazer na graça de Deus, a palavra que está repleta nos salmos, nos cânticos, mas eles não entendem o que é graça. Porque quando eu falo que eu aprecio a graça de Deus, que eu creio na graça de Deus, mas a minha confiança está nas obras, eu de fato não entendi o que é a graça de Deus. E aí Paulo diz, do contrário, a graça já não é graça. É como se ele dissesse isso que você está falando, que é graça. Não é a graça, o conceito, a definição do que é graça. Quando a pessoa confia no mérito para se salvar e diz, eu confio na graça de Deus, ele pode até nomear isso de graça, mas ele não entendeu o que é graça. Porque a graça é o oposto das obras, do mérito. A graça é o caminho em que eu recebo a dádiva de Deus, não por aquilo que eu faço, mas porque Ele veio a mim, pecador, que não mereço nada, como nenhum de nós merece nada. Pela sua bondade, pelo seu perdão em Cristo Jesus, Ele nos salvou pela graça. Isso é graça. Não é aquilo que nós podemos fazer, mas é aquilo que Cristo fez por nós. Essa é a definição de graça. Quais são as implicações desse ensino? Versículo 7 ao versículo 10. Agora Paulo vai fundamentar a realidade dos judeus à luz de o que ele está fazendo, citando muito o livro do profeta Isaías. Ele diz que diremos então que Israel buscava e isso não alcançou, mas a eleição conseguiu, os demais foram endurecidos. Ele está certamente repetindo o que ele já falou no capítulo 10. O que Israel buscou não alcançou. Às vezes as coisas precisam ser repetidas para serem fincadas, fortalecidas em nosso coração, e o apóstolo Paulo faz muito isso no seu escrito. Israel buscou pelas obras um caminho sem o evangelho. Eram pessoas que estavam na igreja, pessoas que liam os salmos, que cantavam, que viviam a vida religiosa, mas ao não compreender o evangelho, Paulo diz, eles estão perdidos. Assim como hoje, muitas pessoas estão em igrejas e não conhecem Deus. Estão com o coração carregado de religiosidade e não entenderam o evangelho, a boa nova da vida eterna. Eles buscaram e não alcançaram. Mas a eleição de Deus, pela graça de Deus, Ele foi até alguns, abriu os olhos, abriu o coração para que eles entendessem o evangelho da graça. Para que eles fossem alcançados pela graça. Porque Deus fez. A grande frustração, e aqui tem uma consideração interessante, é que a grande frustração do coração de Elias é que depois de tudo que ele fez, a grande maioria do povo ainda continuava infiel. Ele se frustrou. Ele não entendeu que não era ele a causa de tudo, mas era Deus que levantava quando queria 7.000 pessoas, 10.000 pessoas. Deus que queria fazer os seus prodígios quando Ele quisesse. Israel buscou e não conseguiu, mas aí agora a explicação, por que a grande maioria dos judeus não foram convertidos? O final do versículo 7 diz, os demais foram endurecidos. Essa palavra, meus irmãos, para um israelita, ela evocava uma cena que marcava muito forte o coração do israelita.
Porque essa palavra ela foi usada no livro de Êxodo para revelar como Deus tratou o faraó. Deus endureceu o faraó. E agora Paulo está dizendo que aquilo que Deus fez com o faraó, ele fez também com alguns judeus. Algumas pessoas dentro da comunidade da aliança. Deus, ele fez com aquele ímpio libertino do mundo, aquele inimigo de Deus. E ele fez também com pessoas dentro da aliança que começaram a provocar a ira de Deus. Ele endureceu. Aquilo que está descrito no segundo mandamento, até a terceira e quarta geração, começou a ser aplicado. Eles foram endurecidos. Não é que Deus não apenas deixou de agir positivamente, porque se você conhece a história do Êxodo, o endurecimento é um ato punitivo, fazendo com que essa pessoa se tornasse mais insensível para entender a verdade de Deus. Ele vai ilustrar, ele vai agora esmiuçar o significado do que é endurecimento. Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. São textos do livro do profeta Isaías que ilustram a cena da dificuldade de um israelita incrédulo entender a verdade de Deus. Sabe quando você está estudando para uma prova, você está morto de sono, você quer entender o assunto, você não consegue entender. Aí você chega à conclusão que o melhor que você tem a fazer é dormir. Quando você acorda, você em 10 minutos você lê aquilo ali, você entendeu, porque sua mente estava cansada. Aí você agora, descansado, você estudou e entendeu rapidamente. Imagine você ensinar uma pessoa que tem deficiência visual, ele seguir um caminho. Você tentar mostrar para ele. Imagine você tentar argumentar ao pé do ouvido de uma pessoa que é surda. Paulo está dizendo que Deus fez isso. Não é que Deus, ele silenciou, deixou de agir. Ele agiu, dando a Israel um profundo sono. Os pregadores tentavam explicar para eles, mas eles estavam com sono. Eles não conseguiam entender. Os pregadores tentavam mostrar, mas Deus deu a eles olhos para não ver. Tentavam explicar ao ouvido, mas eles tinham ouvidos para não ouvir. Deus endureceu, Deus fez com que eles não compreendessem, não estivessem aptos. É interessante porque aqueles que defendem, né, a capacidade do homem de discernir sem Deus, ele discernir o que é certo e o que é errado, esse texto mostra claramente, né? Que a ira de Deus, ela faz exatamente isso, ela tira a clareza. Quantos de vocês, de nós, não já tentamos explicar o Evangelho para uma pessoa, para mostrar para ela o bom e reto caminho, o caminho da graça, e essa pessoa é como se você estivesse argumentando para uma pessoa que ela não consegue entender. Ela não consegue ver prazer, ela vê prazer exatamente numa vida totalmente contrária aos caminhos de Deus. E você fica meio que naquele diálogo, você não consegue compreender. O Senhor Jesus Cristo explicou em Mateus capítulo 13, quando as pessoas perguntaram, por que você fala por parábolas? Aí Jesus disse, eu falo para eles não entenderem mesmo. Para se cumprir a profecia de Isaías, para que eles não entendam, eles não compreendam. A ira de Deus se revela, meus irmãos, no fato de pessoas não compreenderem que o caminho de Deus é o melhor. E a graça é quando nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. Quando Deus abre o nosso coração e nossos olhos, nós compreendemos o Evangelho da graça e vamos servir a Deus não como que um peso, mas como prazer. Quando Deus abre o nosso coração para entendermos o prazer que é andar na sua presença. A ira de Deus foi dar um espírito de profundo sono.
não dar a eles a capacidade de compreender. E ainda mais ele cita outro texto no verso 9, quando diz: e Davi disse que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, em tropeço e punição. Que a mesa dele se transforme em laço e armadilha. Sabe uma das manifestações do juízo de Deus? Uma das manifestações é quando Deus ele dá a pessoas ímpias fartura. A fartura ela é uma bênção de Deus. Ela é algo para ser desejado. Ninguém vai desejar e fazer uma oração dizendo assim: Senhor, me dá uma vida difícil. Você vai pedir bênção. Você vai orar por saúde, você vai orar por mesa farta, você vai orar pelas dádivas de Deus, isso é bênção. Mas uma das coisas que Deus faz para com os ímpios é dar a mesa farta para eles imaginarem que eles estão no caminho bom. E Ele fazer dessa mesa farta um laço e uma armadilha. Essa queda que vai ser inesperada. Vai ser tropeço e punição. O ímpio, ele diz assim: eu estou roubando no meu negócio, eu vou continuar roubando. Eu estou tirando o dinheiro, eu estou enganando pessoas, eu vou continuar isso porque está dando certo, eu continuo. E aí Deus deixa. Deus não pune imediatamente. Foi o que ele fez com o faraó. Te levantei para te fazer cair. A mesa do ímpio, Deus dá a mesa farta para que ele continue numa vida. Tem pessoas que acham que porque elas estão distantes de Deus, mas tudo está dando certo na sua vida, é porque Deus está abençoando eles. É exatamente o contrário. Quando uma pessoa está longe de Deus e está dando tudo certo, é porque a ira de Deus está sobre a vida dele. Porque quando a pessoa está fazendo uma coisa e começa a ter problema na vida, até o ímpio ora. Sabe a história de Jonas? Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Tinha Jonas e vários ímpios ali. Primeira coisa que eles fizeram quando a crise tomou conta do barco. Cada um foi orar ao seu próprio Deus. Cada um foi orar. Eles estavam desesperados, eles queriam uma solução. Então, até o ímpio, quando ele passa por uma situação de crise, ele passa a ouvir mais conselhos, ele passa a orar, muitas vezes equivocadamente, mas ele passa a tentar buscar uma solução. Mas imagine um ímpio em que tudo está dando certo na sua vida. Só prosperidade. É exatamente isso. Paulo está dizendo, olha, já está profetizado que Deus iria dar fartura para que essa fartura fosse armadilha. Quando Deus quis tratar Israel, quando eles estavam cometendo pecado, Deus tirou a fartura, levou eles para o cativeiro babilônico, para eles serem humilhados e eles voltarem no tempo de Esdras e Neemias, quebrantados para adorar o Senhor. Ainda mais, a profecia diz que os olhos deles se escureçam para que não vejam e fiquem sempre encurvados às suas costas. Imagine você tentando mostrar o caminho para uma pessoa que tem os olhos que não consegue ver, olhos escurecidos. Você tentando mostrar um caminho lá no fim do horizonte para uma pessoa que tem costas encurvadas. Um senhor de idade com as costas encurvadas e sem as vistas para enxergar. É exatamente o que Deus fez, a sua ira para com a nação de Israel. Deus fez eles não ouvirem. No meio arminiano, meus irmãos, sempre as pessoas, e elas cometem um crime ao fazer isso. Ao final das exposições, eles começam insistentemente a fazer apelos para que as pessoas, eles dizem, Deus está preocupado com você, volte-se para Deus. E eles apresentam um Deus que está bajulando, um Deus que está sofrendo, porque as pessoas não querem se voltar. Em João capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo apresentou um duro discurso. E a Bíblia diz que alguns dos seus seguidores, não é que eram pessoas que não faziam parte do seu grupo, alguns dos seus seguidores foram embora. Aí um dos apóstolos chegou, Senhor, as pessoas estão indo embora. Duro é esse discurso.
Aí Jesus olhou para os apóstolos e disse: vocês querem ir embora também? Vocês querem ir embora também? Você não vai ver nas Escrituras o Senhor correndo atrás deles, bajulando. Venha, Deus está sofrendo. O Deus das Escrituras é o Deus que dá um espírito de profundo sono. É um Deus que fecha os ouvidos, é um Deus que Ele não precisa de nós. Sem a nossa adoração, se nós, toda a humanidade, parar de adorar a Deus, Deus continua sendo Deus. Depois da nossa adoração, Deus não se torna uma pessoa melhor. Nós nos tornamos melhores. Nós entregamos a Ele a adoração devida e nós é que somos enriquecidos. Nós cantamos a Ele, entregamos as nossas orações e sabe quem é enriquecido? Somos nós. As dádivas de Deus, a bênção de Deus é derramada e nós somos transformados. Ele continua sendo o mesmo, Ele não precisa de nós. Ele não é mudado, nós somos mudados. À luz desse texto, meus irmãos, nós certamente podemos tirar algumas aplicações. Primeiro, que benefício nós temos ao conhecermos mais de Deus? E todos nós, meus irmãos, podemos conhecer mais de Deus e certamente um dos atributos de Deus em Romanos 11, que é apresentado lá no final do capítulo, vai dizer que Deus é insondável. Significa que por toda a eternidade não vai chegar um dia que nós vamos compreender tudo sobre Deus. Por toda a eternidade, Ele é insondável, não dá para tomar todo o conhecimento de Deus sobre nós. Nós vamos por toda a eternidade continuar aprendendo sobre Deus e sermos surpreendidos. Por toda a eternidade. Ele é insondável. Esse Deus, ele tem para ensinar ao pagão. O pagão precisa conhecer, aquele que não professou a fé. Quem é Deus? O que é o Evangelho? O que é a graça? Mas um servo de Deus como Elias, um servo de Deus como Jó, eles precisavam aprender e nós precisamos aprender. Muitas vezes os nossos sofrimentos, as nossas perspectivas equivocadas está exatamente porque nós precisamos aprender mais sobre Deus, sobre a riqueza da sua glória. Elias, o profeta, que para ilustrar a importância de Elias no Antigo Testamento, perante Cristo apareceram Moisés e Elias para representar a lei e os profetas no Monte da Transfiguração. A importância de Elias. Mas Deus disse: Elias, você não é tudo isso que você imagina. Você vai ser tomado e eu vou levantar um outro profeta. Eu vou levantar 7.000 homens. A sua angústia, ele abandonou tudo, ele entrou na caverna e ele se encontra com Deus. Deus faz uma pergunta e ele diz assim: Senhor, eu estou aqui é porque mataram os profetas. Será que Deus não sabe disso? Será que Deus não sabe o que está acontecendo? E Deus pergunta novamente: mas por que você está aqui? É como se Deus estivesse dizendo: eu sei tudo isso, Elias. Mas por que você está aqui? Você não deveria estar aqui. Quando nós não entendemos, e muitas vezes nós não vamos entender todos os propósitos de Deus, mas nós precisamos confiar nos seus decretos, na sua soberania, nós podemos de fato sair e ter essa instabilidade, sair da euforia para o desespero. Em 2 capítulos você vê Elias saindo da euforia para o desespero. Deus é um Deus de decretos. Um Deus do dia bom e do dia mau. No dia bom eu preciso entender. Não significa que todos os dias serão bons. Porque Deus quem decreta a minha história. No dia mau eu também não devo me desesperar. Porque não significa que todos os dias serão maus. Porque Deus é um Deus de decretos. Ele coordena a história. Ele vai fazer tudo aquilo que Deus quer para sua própria... o seu dirigir da história. Mas tudo está sob o controle de Deus. Um outro conceito que esse texto nos ensina é sobre a sua graça. A graça de Deus. Israel precisava entender isso e nós precisamos entender isso. Como alguns teólogos dizem, nós precisamos pregar o Evangelho para os evangélicos. Para todas as pessoas, inclusive para os evangélicos, porque muitos evangélicos não conhecem mais a doutrina da graça de Deus. Aquele problema que a frustração, o mérito que
que está tomando conta de muitos evangélicos e ao longo da história de muitos cristãos, é exatamente por não entender que é Deus quem vai levantar os 7.000. É Deus quem vai fazer a obra, é Deus no meio do caos de uma nação ímpia e imoral. É Deus. O próprio profeta Isaías, no capítulo 7 e capítulo 8, ele entra em crise com Deus, ele diz: Senhor, só ficou eu e esses poucos discípulos. E Deus disse: sela a minha lei no coração desses. Isso é o que importa. Sela a minha lei no coração deles. Apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas rebeliões, apesar de um povo, de uma igreja instável, de uma igreja que se corrompe de épocas em épocas, Deus sempre levanta o seu povo. A igreja presbiteriana dos Estados Unidos enviou missionários tementes desde o início do século XX para vir aqui ao Brasil. Eles compraram hospitais, compraram terreno, o próprio terreno da Universidade de Mackenzie lá em São Paulo, numa área enorme, foi doação de um advogado, um crente da igreja lá, presbiteriana. Nunca veio no Brasil o Mackenzie. A filha dele chegou a vir, mas ele nunca veio. Ele doou o terreno para que fosse construído uma universidade. Vários terrenos de igrejas foram doados por pessoas dos Estados Unidos, pessoas que vieram, doaram. A igreja tem hospitais, tem escolas. Foram doados, pessoas doaram a vida. Alguns deles morreram aqui, pegaram doença e vieram aqui. Uma igreja piedosa, uma igreja temente se corrompeu. A PCUSA se corrompeu. Começou a abandonar os princípios da palavra de Deus. A Europa, que enviou a igreja norte-americana, os crentes saíram da Europa, foram para lá. O berço do cristianismo ali na Europa, hoje se corrompeu. Existem pequenas igrejas lá, fiéis, mas a grande maioria se corrompeu. Mas no meio de vários povos, na África, na América do Sul, no Brasil, Deus tem levantado igrejas que têm enviado missionários de volta para a Europa. Todas aquelas 7 igrejas do Apocalipse, todas elas, as igrejas morreram. Em todo o tempo, não depende do esforço do homem, mas Deus vai levantando a sua igreja pela sua graça. Em todo lugar. Um outro conceito, meus irmãos, que nós podemos aprender desse texto é como nós devemos temer. Foi isso que nós lemos no Salmo 119. No final do bloco, lá no versículo 120, o salmista diz: como eu temo os teus juízos. O adorador de Deus, ele diz: como eu temo os teus juízos. Um dos salmos que tem sido usados para ser... Dr. Greg Beale escreveu, né, um livro. Tem um professor do Mackenzie lá de São Paulo, Felipe Fontes. Ele escreveu um livro também baseado no livro do Greg Beale, que é fundamentado no Salmo 115, versículo 1 ao 8. Uma expressão que é muito comum no livro dos Salmos, né, ao falar dos ídolos pagãos que muitas vezes o povo de Israel adorava. O Senhor dizia: eles têm olhos, mas não veem. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm ouvido, mas não ouvem. E vocês estão adorando esses ídolos vazios. Deus é um Deus que comunica conosco. Mas eles estavam. Aí o Salmo 115 diz assim: vocês se tornarão semelhantes a esses ídolos vazios. Vocês vão ter olhos, mas não vão ver. Vão ter ouvidos, mas não vão ouvir. O princípio, que é o princípio tratado nesse Salmo 115, é o seguinte: não despreze o ensino de Deus. Sabe por quê? Porque o juízo de Deus pode fazer com que você fique mais afastado de apreciar o ensino de Deus. Um dos juízos de Deus, ao lidar com uma pessoa que despreza o culto e a adoração, é fazer com que essa pessoa não tenha mais prazer. O juízo de Deus é tirar o seu olho para você não perceber o que é mais importante na vida. É tirar o seu ouvido para você não ter prazer em ouvir a verdade de Deus. É você perder o primeiro amor.
é você perder o prazer, você se tornar uma vida distante de Deus, não ter mais prazer de orar, não ter prazer mais de ler, não ter prazer mais de buscar a vontade do Senhor. Cuidado com o desânimo. Quando você estiver desanimado, não se aparte de Deus. O que você precisa fazer, quanto mais doente você estiver, de mais medicação você precisa. Quanto mais você perceber que a apatia está tomando o seu coração, você precisa orar mais, precisa ler mais, precisa buscar mais o Senhor. Porque você pode, um abismo chamar outro abismo. O que aconteceu com o rei Davi? Não vai para a guerra, olha uma mulher, cobiça a mulher, depois está mentindo, depois está matando, depois está vivendo uma vida... Começa com um erro, ele vai esfriando e depois ele está vivendo uma vida totalmente distante do Senhor. Deus pune, meus irmãos, a apatia com mais apatia. Ele pune o nosso desprezo com tirar o nosso interesse por buscar a sua vontade. Isso é um dos juízos do Senhor, tratado exatamente no Salmo 115. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por Tua palavra, por tão grande salvação, porque quando nós nos aproximamos de Ti, Senhor, nós somos convocados a reconhecer a Tua glória, a Tua bondade, os Teus juízos, a Tua grandeza, a temer o Teu santo nome. Fala, ó Deus, aos nossos corações, nos quebranta. Nos ajuda a ter ouvidos para ouvir, olhos para enxergar aquilo que é mais importante na vida. A aprendermos, ó Deus, o Evangelho e sermos quebrantados diante de Ti, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor aplique a Tua palavra nos nossos corações. Isso é o que nós te oramos em nome de Cristo. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai e a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, desde agora para todo sempre. Amém. Muito bem, hoje teremos o prazer de termos a escola